Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa primeira aula de direção defensiva para o processo de primeira habilitação do Detran Paraná. Nessa aula nós iremos abordar o conceito de direção defensiva, as estatísticas e o objetivo de se estudar direção defensiva. Para iniciar essa aula, eu irei começar com um vídeo da campanha Maio Amarelo do Detran Paraná. Pessoal, então vamos começar com o conceito de direção defensiva. Direção defensiva é um conjunto de técnicas, de procedimentos que foi organizado, sistematizado com o objetivo de evitar falhas humanas. Então, toda a área que trabalha com prevenção trabalha com as mesmas palavras, a mesma sistemática que nós iremos utilizar nas nossas aulas de direção defensiva. O objetivo principal é evitar falhas humanas. Então, aqui, toda vez que a gente falar de direção defensiva, se refere a veículos de 4 ou mais rodas. Se for pilotagem defensiva, se refere a veículos de 2 ou 3 rodas. Porém, o objetivo é o mesmo. É uma série, um conjunto de procedimentos que foi organizado, sistematizado para evitar falhas humanas. Então, por que eu tenho que estudar direção defensiva? Qual o objetivo de se estudar direção defensiva? Eu vou passar o nosso segundo vídeo aqui para ilustrar o objetivo de se estudar direção defensiva. Eu tenho 5 anos e sou filha única, mas eu vou ganhar irmãozinho quando tiver 10. Esse é meu pai. E ele vai me matar quando fizer 16. É que ele gosta de correr na estrada e ele corre muito. Minha mãe e meu irmão também vão se machucar, mas eles não vão morrer. Minha mãe nunca vai perdoar ele. Quem sou eu? A estatística. Então, pessoal, esse é o objetivo principal de se estudar direção defensiva, para que a gente não possa virar estatística, assim como a menininha ali nesse vídeo nos disse, que ela tem 5 anos e ela iria ganhar um irmãozinho e na sequência o pai iria matá-la porque ele gosta de correr muito. Pessoal, essa é a grande realidade, tá? Você que está iniciando sua vida agora no trânsito, é candidato de primeira habilitação, tem o sonho de ter a sua primeira habilitação, nós apoiamos, nós acreditamos nesse sonho, mas nós também precisamos falar da parte séria, da realidade do trânsito no Brasil, e a realidade, pessoal, é essa. Por isso que a gente faz esse trabalho de educação para o trânsito nas salas de aula, para que vocês, jovens, possam se conscientizar e a gente possa, trabalhando nas bases, para que mude o comportamento, a consciência vá mudando e a gente possa ter
uma baixa nas estatísticas relacionadas a vítimas de acidente. Então vamos ler na nossa estatística. Ó. As estatísticas dizem que mais de 550 mil pessoas são vítimas de acidente de trânsito no Brasil. 50 mil são vítimas fatais, mais de 42 mil morrem no local do acidente e, em média, 26 mil adquirem algum tipo de lesão permanente. Pessoal, essa fonte aqui de dados é o DPVAT. A Tecnodata, que é o nosso fornecedor das apostilas, ela trabalha com essas fontes, as fontes mais confiáveis, né, que são também envolvidas com o trânsito. Porém, pessoal, a gente precisa compreender uma questão. Esses dados aqui, eles não são tão fiéis. A pessoa, se ela for hospitalizada, ela não é acompanhada até que se saia o desfecho daquela situação para ver se ela vai entrar na estatística ou não. Porque esses números eles poderiam ser um pouco mais altos se essas pessoas fossem acompanhadas e as pessoas que vão a óbito ou adquirem algum tipo de lesão, mas que não naquele momento do acidente ou nos primeiros dias, né, as primeiras horas após o acidente, mas algumas semanas ou um mês depois do acidente. Então, às vezes, essas pessoas elas não entram nessa estatística, ela não chega a ser tão fiel, então nós poderíamos ter números ainda mais altos, né? Então, assim, quando a gente analisa as estatísticas envolvendo motocicletas, os números são mais alarmantes. A frota brasileira, está no nosso slide, é 27% de motocicleta, tá? Frota nacional. E de cada 10 motocicletas, de cada 10 acidentes, 7 são motocicletas. Cada 10 pessoas envolvidas em acidentes, 7 são motociclistas, tá? A motocicleta está envolvida em 70% dos acidentes. Então, isso vale a pena, né, para a gente refletir. Então, assim, ó, esses dados eles são do DPVAT, que é um seguro obrigatório que indeniza pessoas, né, vítimas de acidente de trânsito. Então, a gente precisa compreender isso, tá? O nosso aparato, todo nosso material de educação para o trânsito, ele tem o objetivo, pessoal, de trazer uma consciência geral de preservação à vida e ao meio ambiente. Então, se a gente analisar o veículo, por causa da carroceria do veículo de 4 ou mais rodas, a gente está um pouco mais protegido do que os motociclistas. Então, o Código Brasileiro de Trânsito ele responsabiliza o motorista do veículo de 4 ou mais rodas responsável pelo motociclista e todos nós responsáveis pelos pedestres. É quase que uma hierarquia. Do maior cuida do menor. O mais vulnerável tem que ser cuidado pelos outros que estão teoricamente mais protegidos diante de uma carroceria, diante de todo um aparato de ferro, de metal, de plástico que seja, né, com airbags, né, que podem proteger. E o motociclista ele não tem nada disso, né? Uma simples queda pode ser fatal. Então, vale a pena a gente olhar com um pouquinho mais vamos supor assim, mais sensibilidade para os motociclistas, indiferente, né, do que você ache dos motociclistas, eles são vulneráveis, são mais vulneráveis. Então vale a pena você que está começando agora ter esse olhar de cuidado com o motociclista. Então agora nós iremos passar mais um vídeo, tá? Que é relacionado agora específico à motocicleta. Esse vídeo ele vai ilustrar uma história bem interessante que ocorreu entre um motociclista e um condutor do veículo de 4 rodas.
What is wrong with you? Are you stupid? Didn't see you, I'm so sorry. You pulled right out in front of me. What, you didn't see that big bike with the bright headlight shining right at you? I'm sorry. Yeah, a lot of good that does me now. I can't believe it. I gotta show you some things, kid. And you need to listen. Listen good. Don't forget anything that I'm gonna say. No, I won't. I won't forget. I don't think we got much time. Get in. Trust me, kid. Just hit the gas and keep going left. Pull over in that spot. See those cars and trucks coming towards us down the road, kid? How fast are they going? I don't know, maybe 35, 40 miles an hour? Yeah, that's about right. Keep looking at the road, kid. Now, see that motorcycle way in the distance? How fast is that going? I have no idea. Keep looking. I have no idea, it's hard to tell. Exactly, kid. Exactly. That bike is much smaller than a car. You get me, buddy? Much smaller. Makes it tough to judge its speed and distance. You see where I'm going? Whenever you see that single headlight or two headlights close together, you have got to give it some extra space. Simple rule, kid. Look twice. Before you ever pull out, before you ever do anything around a bike, you have got to look twice. Look twice. Got it. All right, back out on the road, kid. Follow that bike. Give him a little breathing space. You see that taillight? How big is it? Looks pretty small from here. Exactly. And you know what else? Because those taillights are always on, It's a heck of a lot harder to notice when they put on their brakes. Especially in the daytime. See what he did there? Moved his bike over so he can be seen by the car ahead of him. It's easy enough for a car to get lost in a blind spot, even easier for a motorcycle. That's why you have to be sure there's nobody there before you ever change lanes. Something tells me we don't have a lot of time left, kid. You're doing good. Might be hope for you yet. Take a left up at the next light. Big Bear! Wild Bill! Hey, buddy. Nice ride, man. Why aren't you on your bike? Big Bear! Wild Bill! Dog! Teaching the kid how to drive around bikes. See you later. Look at that! Bikes accelerate so much faster than cars, and they brake faster than most cars too, so don't ever get too close. We gotta get back. Motorcycles are vulnerable around any kind of car, kid. A little dent for you could be something horrible for us. Doesn't matter who's at fault, the rider always gets the worst of it. I got it. Serious injury or even death. I got it. Seriously. I got it, Big Bear. Call me Randy, kid. Randy? Big Bear fits you better. Your name's Randy, huh? Since the day I was born. Since the day I was born. You got a name, kid? Ian. It's Ian. Ian. You're all right, Ian. Makes this all the harder. Don't go back to your bike, Big Bear. Got to. You need to get in your car. Now.
Just stay. We can change what's... Don't work that way, kid. Ian, remember, look. Look twice, I got it. No! Randy, no! Randy! Everybody makes mistakes, but mistakes like Ian made happen way too often. Even a simple mistake that causes a dent to a car can kill a rider. We need your help making our road safer for motorcyclists. I'm a mom and I'm a rider. I train on the racetrack to improve my skills so I can be safer on the street and get home to my family. Thanks for watching this video, and thanks for watching out for me and doing your part to help me get home safely. Hey guys, whether 2 wheels or 4, training is everything. Gives us the skills to be safer out on the street. You know, inside your car is somebody's son or daughter. Under our helmets are somebody's brother, sister, friend, or Daddy! and daddy. We all have a lot of choices to make out there on the road. So train hard, drive well, and please, for Randy and Ian's sake, for your sake, and for ours, make your choices good ones. Thanks. Então nós podemos observar ali, né, pessoal? Não importa, né, de quem foi a culpa. O motociclista sempre leva a pior, né? É o que uma das frases que fica marcantes ali naquele livro. Então assim, ó, muitos motoristas não têm consciência da responsabilidade que é conduzir. É comum a gente ouvir relatos onde, né, num caso de acidente, o motorista fica apontando possíveis causas, né, ao invés de assumir, né, assumir a culpa. Sempre vai apontar né, transferir a culpa para algo, para chuva, buracos, né, problemas na pista, entre outros. Então, após analisar, né, chegou-se à conclusão de que 90% das falhas que causam acidentes são humanas. Isso aqui pode aparecer na sua prova, tá? 90% das falhas que causam mais acidentes são humanas. 6% são mecânicas e 4% má condição da via. Então, assim, ó, a falha humana ela está no topo. E se a gente analisar bem cuidadosamente, depois que vocês terminarem esse conteúdo, vocês hão de convir que esse 6 e esse 4 aqui, ainda assim, pode ser caracterizado como falha humana, porque a gente tem intervenção na manutenção do veículo e a gente tem intervenção de como a gente anda em vias com más condições. A gente pode escolher um outro trajeto, mas isso é um assunto para outro momento. Então, quais são as principais causas de acidente, né? Excesso de velocidade está no topo. Eu até postei um vídeo lá, né, nos grupos sobre uma matemática de como não compensa, né, você andar acima da velocidade permitida. O ganho é muito pouco comparado com o risco que eu estou correndo e submetendo as outras pessoas ao mesmo risco, né? Então, excesso de velocidade sempre está encabeçando. Erros na previsão das ações dos outros motoristas. Pessoal, algo que você vai ter que se acostumar com a sua vida como condutor, para quem não sabe disso, quem ainda não dirige, não tenha essa compreensão. Acha que é só entrar no carro, aprender a conduzi-lo, que tudo, né, tudo termina ali, né? Mas não, pessoal, depois que vocês aprenderem bem a comandar o veículo, o cérebro de vocês automatizar os comandos que tem que ficar automatizados, né? A questão de pedais, câmbio, alavancas, volante, né? Toda essa parte, o teu cérebro ele vai automatizar, ele vai guardar, você não vai pensar muito para fazer, ou quase nada.
Quando chegar esse momento, você vai começar a observar ao redor de você que existe vida. As pessoas estão circulando, estão transitando. E nesse momento que você transitou, mais preocupado com os comandos do veículo, você deixou passar, né? Deixou passar, vamos dizer assim, a atenção. Você não percebeu, né? Não tinha essa percepção de que as pessoas podem errar. Você pode estar certo, mas alguém pode errar. E se alguém errar, daí não importa, né? Quem está errado, alguém pode levar a pior. Então vai chegar um momento que você vai aprender que quando a gente está conduzindo, a gente cuida muito mais do outro, a gente se alinha, anda dentro, né, do que é o seguro e vai cuidando do que está acontecendo ao redor, porque alguém pode errar. E se alguém errar, a gente pode ter uma ação pronta para tentar evitar o acidente. É isso que ele está falando ali, ó. Quando a gente erra em prever a ação do outro, pode acontecer um acidente, tá? Isso que é uma das causas também. Desrespeitar a sinalização e as normas de trânsito também é uma causa, né? Bem frequente. Negligência nas avaliações das condições adversas. Pessoal, por mais que a gente tenha tudo, vamos dizer assim, aprendeu a circular, automatizou os comandos, estou de olho no que está acontecendo, tem situações que elas fogem do controle. E para isso a gente chama, o material que chama de condição adversa. Então a gente vai estudar uma parte só sobre isso, condições adversas que podem influenciar no trânsito. E diante de uma condição adversa, o que eu posso fazer? Eu posso me adaptar, eu posso reduzir a velocidade, me programar, ficar mais cauteloso, mais vigilante, porque além do trânsito, além das pessoas, ainda tem uma condição que nos dias normais não tinha. Então eu preciso estar em alerta, né? E às vezes as pessoas negligenciam isso. Andam em dia de chuva na mesma velocidade que andam em dias secos e assim por diante. A gente vai falar disso mais à frente. E a falta de habilidade para conduzir com segurança, tá? Isso é essencial. Por isso, esse é o objetivo de você vir para a autoescola, fazer aulas práticas, ainda que nós consideramos que essas aulas elas são o mínimo exigido pelo processo de primeira habilitação. Algumas pessoas elas conseguem estar preparadas com poucas aulas. Até a 20ª aula, a pessoa já está em condições de circular, já automatizou alguns comandos e à medida da vida dela, agora como condutora, a pessoa vai circulando e vai ganhando mais habilidade, mais sensibilidade, automatizando os comandos, né? Ficando mais esperta e mais experiente com tudo. Mas algumas pessoas não conseguem isso, essa é a realidade. Cada um tem um limite, tá? Então, você tem que respeitar o seu limite, a tua limitação. Se você chegar lá na 20ª aula, que é a última aula exigida pelo processo de primeira habilitação, e mesmo assim, você olhasse e falasse, puxa, eu acho que eu não estou pronto, eu acho que eu ainda não consigo reparar tudo ao meu redor, estou muito preocupado em comandar o veículo, não consigo deixar ele no lugar certo, na rua. Pessoal, não tem nada de errado nisso. Você só vai ter que praticar mais. Então daí você vai ter que descobrir um mecanismo para praticar mais. O ideal seria que você adquirisse mais aulas. Mas aí vai, né, da capacidade, né, de cada um. Então fica essa dica, tá? Habilidade para conduzir com segurança é uma somatória de prática, tá? Tempo de prática, e daí você vai ficando bom, não vai pensando muito para fazer os comandos básicos, com experiência. Experiência, ver as coisas acontecendo e se programando, aprendendo com o erro dos outros, sendo tolerante assim, né? Quando os outros erram, se evitou o acidente, não importa quem estava errado, o importante é evitar o acidente. A gente vai trabalhar sobre esses assuntos à frente. Por que eu estou falando isso? Porque essas são as principais causas de acidente. Então é muito relevante a gente falar isso nesse momento, tá? Porque as principais causas de acidente envolvem também a falta de habilidade e de experiência, ok? Então agora a gente vai ver mais um vídeo aqui, tá? Que vai ilustrar mais uma questão aí do nosso, né? Da nossa aula de hoje. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,
Brave work. Who loses one shoe? No, don't today. Grace, let's do this, baby girl. Say goodbye to the gang. Elizabeth wants to come too. Okay, Elizabeth can come, but that's all. Come on. Sorry, guys. Pump 7? Sure. That'll be $36. Rewards card? No. Hey, you know what? Give me one of those lottery tickets, too. The big one. Hi, what's up? Hey, so I think I'm gonna skip out early and try and catch a few innings of Danny's game. Oh, I'm sure you'd love that. Hey, what do you want to eat tonight? Would you eat at Mazzoni's? Ugh, don't make me. All right, that's okay. I'm good with whatever. Mommy, Elizabeth wants some ice cream. Well, she's a good girl. Maybe we can get some on the way home. Oh, Erin called. She left a message with the other broker. Okay, so now what? Now we wait. Oh, well, don't worry, because we are about to become filthy rich anyway. Finally. Yeah, lottery's over $200 million. I got a ticket, so I think we're good. Oh, why didn't I think of that? Well, that's what you have me for. ¿Quieres ver tu programa ahora? No, comienza hasta las 2. Ok, si me necesitas, entonces voy a estar afuera. Stupid. Hey, do you want me to pick anything up? You know what? I'll leave Mazzoni's. I don't care. Hey, all right. Love you. I love you. Mommy, I forgot my crystal bracelet. That's okay, sweetheart. It'll still be there when we get back. Everyone loves the picture I posted of you. AT&T reminds you, it can wait. Ok, então pessoal, ali mais uma, né? Aqui a gente viu mais uma questão, né? Que é o uso do celular, né? Celular ao volante, que não combina, assim como drogas e medicamentos e, né, e entorpecentes, não combina. Pode ser utilizado para uso recreativo de algumas pessoas, mas também, né, não combina no volante. Então, assim, o que precisa, pessoal? Por isso que a gente frisa muito, né, em educação para o trânsito, e nessa aula de direção defensiva a gente trabalha muito nessa questão comportamental, tá? A necessidade de se mudar o comportamento das próximas gerações, né? Que a partir da gente comece a se criar uma consciência, né? E abandonar antigos vícios, maus hábitos, é o que está escrito aqui no nosso slide, tá? Adotando uma postura que promova a prevenção da vida, né? Valorizar a vida, em primeiro lugar a vida, tá? É indispensável então a gente fazer o quê para que a gente possa preservar a vida, né?
ganhar esse comportamento, adquirir essa cultura, né? Essa cultura, eu digo que é uma cultura que a gente precisa adquirir e disseminar, né? Para que o trânsito seja seguro, para que a gente venha sofrer cada vez menos com as consequências, né, do trânsito. Né? Então, nosso comportamento ele precisa, né, dos acidentes de trânsito, a gente vê, né, que a falta do comportamento que beneficiasse a maioria em prol da vida é a maior causa de acidentes, né? Quando a gente negligencia e esquece que tem uma consequência. A gente não está sozinho, né? A gente está nesse trânsito aí coletivo. Então, o que a gente precisa? É indispensável conhecer e praticar as técnicas de direção defensiva, ok? É o qual a gente irá expor nas aulas seguintes. Então, vamos ver mais um vídeo. Alô? Senhora, eu lamento muito, mas o seu marido e as suas filhas, eles sofreram um grave acidente. A imprudência mata na estrada e fora dela. Dirija com responsabilidade. Seja você a mudança no trânsito. Colocar vidas em risco não é acidente, é crime. Então, pessoal, mais um vídeo ali que a gente pôde observar, né? O quanto é importante a gente adquirir, né, essa cultura. E se estudando, né, avaliando todas essas questões, eu coloquei só alguns casos aqui, né, para ilustrar, mas eu acredito que passou bem a mensagem e o objetivo de se estudar a direção defensiva, né? Analisando tudo isso, quem elaborou o material de direção defensiva, sistematizou, chegou à conclusão de que as falhas que causam mais acidentes são essas três. As três falhas humanas que causam mais acidente. Tá? Então, todas essas aqui estão relacionadas ao comportamento nosso. Negligência, imprudência e imperícia. Tá? Então, isso aqui pode cair na sua prova. Os três tipos de falhas humanas que causam acidentes: negligência, imprudência e perícia. Então, negligência o que é? Né? Na etimologia aí da palavra, negligência é descaso, displicência, desleixo de quem conhece a regra, mas não dá a devida importância. Muitos acidentes e mortes são causados por negligência. Eu sei que eu devo fazer, eu conheço, eu estudei, mas eu não dou importância não, vou andar do jeito que eu quiser, eu tenho o direito de andar do jeito que eu quiser, meu carro eu que pago os impostos e assim por diante, então eu não vou andar. Mesmo sabendo, mesmo entendendo, né, que as estatísticas são altas, não, isso não vai acontecer comigo, né? Então é negligência, tá? Descaso, displicência, né? Imprudência é quando a pessoa se expõe ao risco sem necessidade, né? Não leva em conta as consequências daquele risco. Elemento constante no trânsito do Brasil, né? Um exemplo é aquele vídeo que eu falei, da matemática que o camarada fez relacionado à velocidade máxima. Às vezes, você andar acima da velocidade máxima permitida não tem tanto ganho. É desnecessário. Porque o ganho em minutos é muito irrelevante comparado à consequência se acontecer alguma coisa, né? Em alta velocidade eu tenho menos tempo. A gente vai ver lá para frente, pessoal, que o fator velocidade, tempo e distância, eles têm que ser equilibrados, eles andam juntos. Então, se eu quero parar a tempo, eu tenho que estar devagar e a uma boa distância do obstáculo ou do carro da frente. Então, tudo isso é relacionado, vamos dizer assim, ao nosso comportamento. Eu preciso me comportar como quem entende que existem variantes que não dá para, né? As leis da física não tem como a gente quebrar. Então, velocidade, tempo e distância, eles são, vamos dizer assim, é uma somatória, tá? Quanto maior a velocidade,
menor a distância para parar um veículo e maior o tempo para ele parar. A gente vai ver isso lá para frente, tá? Então, imprudência é se expor ao risco desnecessário, tá? E o último, que é imperícia. O que é imperícia, pessoal? Imperícia é falta de habilidade, de experiência na condução do veículo, né? Ou seja, eu não tenho tanta experiência, habilidade, eu preciso adquirir como? Praticando, né? Praticando. Eu não posso negligenciar, eu não posso achar que eu já sei. Pessoal, uma das coisas que eu observo muito, principalmente quando eu ministro aulas de moto, né? As pessoas elas costumam cair nas aulas de moto quando elas começam a ganhar confiança e elas, vamos dizer assim, elas ignoram que ainda não estão tão habilidosas. Quando ela começa a acelerar mais, começa a ousar mais, aí a pessoa cai, tá? Então, assim, qual que é a dica aqui? Para você que é aluno de primeira habilitação. Você vai aprender as técnicas, o ideal é que você utilize as técnicas, ande, né, de acordo com o que você aprendeu, não só para passar na tua prova, mas porque é o correto, o seguro a se fazer, para que a gente possa mudar essa cultura, ensinar para os nossos filhos, começar, né, por nós. É um trabalho de formiguinha, mas vale a pena. Eu observo que vale a pena porque eu ministro já quase 10 anos. E antigamente, um tempo atrás, era muito comum você ver algumas atitudes do pessoal que tinha menos educação para o trânsito, sabe? Aquela pessoa que aprendia e saía, aprendia a dirigir e saía adquirindo experiência com a vida. Não tinha o material técnico, escolas profissionalizantes, né? Pessoas que multiplicavam esse conhecimento. Então a pessoa ia aprendendo do jeitão dela. Então eu via que várias dessas pessoas tinham hábitos ruins. Não utilizavam o cinto, não dirigiam calçado, né? E entre outras coisas. E eu vi que conforme a gente o tempo está passando e os jovens, né, como vocês, a maioria de vocês, né, vão entrando na sala de aula e a gente vai ensinando sobre o trânsito, educando. Eu sei que é um trabalho de formiguinha, mas uma pessoa que já aceita, né, esse conceito para a sua vida, para mudar essa cultura, já vale a pena, pessoal. De 20 em 20 dias eu vou ministrar a mesma matéria e eu, como educador para o trânsito, já vale a pena se uma pessoa já pegar e incorporar isso, né, no seu hábito e mudar a sua cultura. E eu vejo que isso já vem melhorado já, mas a gente tem muito a caminhar. E isso aí é uma tarefa que não adianta, não é só nossa, né, dos educadores ou de quem trabalha na área do trânsito como profissional, mas é uma tarefa de todos nós, ok? Pessoal, então nós ficamos aqui com esse último vídeo agora, tá? Deixa eu tirar aqui que ele não vai passar por ali, para finalizar o nosso conteúdo de hoje, tá? Ok, pessoal, então aqui nós finalizamos, tá? Deixa eu voltar aqui. Tá lá no comecinho. É isso aqui, ó, tá? Então essa é a nossa primeira aula de direção defensiva. Eu agradeço a todos pela audiência e nós nos vemos na próxima aula.